Quem comenta essa melhora na expectativa da economia é a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Tudo bem, Rita? Boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo bem, mas eu não consigo ver no curto prazo, né, essa expectativa de melhora. De novo, o Lula se vitimiza o governo dele, coloca a culpa no governo anterior e agora o Galípolo é o rei da cocada, né? Se o Roberto Campos Neto tivesse conduzindo o Banco Central, o Lula estava igual o Trump, achando um absurdo o nível dos juros. Só que nós não somos Estados Unidos e é muito interessante que ele é incapaz de admitir que o maior problema da taxa de juros estar elevada e permanecer elevada por muito tempo está escrito na ata do Copom, que foi divulgada na terça-feira passada. De repente ele não leu e nem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou para ele que na ata o Banco Central coloca o dedo na ferida e fala que o governo tem que tratar do fiscal e tem que reduzir despesas. E, de novo, o governo insiste, inclusive, até com a possibilidade de judicialização, de manter, né, o aumento do IOF. Então, tudo isso, e a gente viu nessa pesquisa que saiu da Paraná, que 70% dos brasileiros atribuem essa alta inflacionária ao governo do Lula. As pessoas estão começando a entender e a enxergar que a falta de responsabilidade fiscal é que mantém o juro alto. E é o juro alto que entra no custo financeiro do produto final. Então, tudo isso é culpa de um governo gastador e de um governo que ele não vai atrás da responsabilidade fiscal. Ele vai atrás do aumento de receita para justificar um aumento absurdo nas suas despesas. Então, o governo não fez o para casa. Ele tem que, né, mostrar de uma forma rápida e crível um corte de despesas capaz de tapar esse buraco. Porque aquilo que a gente previa, quer dizer, um país com problemas em 2029, depois foi antecipado para 2027 pela própria Simone Tebet. E o que nós estamos assistindo agora é um ministro da Fazenda desesperado, com o governo podendo entrar naquilo que a gente chama de shutdown, ou seja, diminuir o fornecimento de serviços públicos por absoluta falta de caixa em 2025. Esse é o desespero de fazer com que o imposto regulatório vire arrecadatório. Mas em momento algum, o governo responde com corte de despesas. Agora, Rita, a gente viu agora há pouco que a revista The Economist, né, destacou o que classificou como perda de influência do presidente Lula no cenário interno e também no externo. Essa tendência, Rita, tem relação com a economia brasileira? No cenário interno, a relação é direta, né? O grupo, por exemplo, de alimentação e bebidas, ele subiu por 9 meses consecutivos. Mas nós tivemos altas também, altas de tarifa de energia e uma série de altas pontuais, como é o caso de remédios, educação. Mas isso acontece, né? Isso acontece todo ano. Mas desde que o seu poder de compra seja, de certa forma, preservado. E é bom lembrar que cada um tem a sua inflação. A gente tem essa inflação calculada pelo IBGE, que é uma cesta de produtos consumidos nas regiões metropolitanas. E cada produto tem seu peso de acordo com as características de consumo das regiões, esse peso muda. Por exemplo, o consumo de queijo em Minas Gerais, o peso do preço do queijo é que é diferente, por exemplo, da farinha na Bahia. Estou dando só um exemplo da carne no Rio Grande do Sul. Mas assim o IBGE calcula essa inflação média. Mas o grande problema, né, é que a gente está batendo nessa tecla aqui, o governo não enxerga, que está todo mundo enxergando que ele está gastando muito, está gastando mal. Então esse é o problema interno. Quanto à visão externa, nós falamos isso aqui, Leandro, eu me lembro com clareza que era um momento muito delicado, porque nós estamos passando por um novo posicionamento da geopolítica. E o governo brasileiro tem que ser muito cuidadoso para se colocar
no momento em que nós temos esse tarifaço de Trump, que pode ser uma grande oportunidade para o Brasil ganhar mercados, e que o Brasil tem feito o tempo inteiro é se mostrar hostil ao Ocidente e se mostrar um parceiro da China, um parceiro do Putin, em um momento em que essas parcerias estão sendo questionadas. Nós vamos sediar aqui a cúpula dos BRICS. O BRIC deixou de ser. O BRIC nunca foi um bloco econômico. Nós não estamos falando dos países da Europa, nós não estamos falando dos países da América do Sul, o Mercosul. Nós estamos falando de um ajuntamento que começou, sob o ponto de vista de um economista, de quais os países que liderariam o crescimento no século XXI. E ele apontou países com grande extensão geográfica e uma grande população: Brasil, Rússia, Índia e China. Aí a Rússia cresceu, a China cresceu, a Índia cresceu e nós paramos nos nossos problemas de sempre, né? Problemas políticos, impeachment, corrupção, etc. e tal, e tivemos a pior crise da nossa história em 2000 e Dilma, né? 2015 e 2016, até que houve o impeachment. E agora, esse BRICS está chamando para dentro desse bloco, que não é bloco, países como o Irã, tentando colocar a Venezuela, numa tentativa de criar uma moeda própria para fazer frente ao dólar. Então isso complica muito a visão que estamos vendendo no mercado internacional. Esse é o problema. Então é isso que a casa oferece. O Itamaraty condenou veementemente os ataques dos Estados Unidos às bases nucleares do Irã. Então é disso que a gente está falando. Então isso vai comprometendo a credibilidade lá fora, né, de que lado que o Brasil está nesse novo movimento geopolítico. E a credibilidade aqui dentro está totalmente comprometida pela falta de vontade política de cortar despesas e de entregar de forma sistemática equilíbrio fiscal ou superávit fiscal. Agora, Rita, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou hoje dados do CAGED, que apontam um saldo de 149 mil empregos formais no mês de maio. Esse número veio dentro do esperado, Rita? E por que a gente, diante do cenário, o governo não corta imposto, aliás, não corta gastos, né? E mesmo assim a gente vê o crescimento de formação de empregos? O mercado de trabalho está muito aquecido, a gente já falou sobre isso aqui também. O Brasil está vivendo, tirando o setor agropecuário, o Brasil está vivendo um crescimento estimulado pelo crédito, em um nível extremamente elevado da taxa de juros, e estimulado também por programas sociais. Isso impulsiona o consumo, isso aconteceu na Dilma, mas o que a gente vê lá na frente é que o país se endivida para manter esses programas. Nós já estamos no limite. Nós estamos no limite para cumprimento das metas fiscais, não conseguimos cumprir. Então é um crescimento que não se traduz em receitas capazes de pagar as despesas. Então é incoerente, mas o mercado de trabalho está aquecido. O que dificulta ainda mais para o Banco Central, controlar a inflação. Então hoje, para você ter uma ideia, na hora que o CAGED saiu com 149 mil, a expectativa era de 175 a 179, então nós tivemos um número aí de 15% a 17% abaixo do esperado. Na mesma hora, os juros futuros caíram com essa perspectiva de que o mercado está se desaquecendo. A Bolsa subiu, chegou a superar os 139 mil pontos. Agora, o dólar caiu, mas caiu em função de uma queda do dólar no mundo inteiro por causa do Trump. A moeda americana tem perdido credibilidade porque o presidente Trump está insistindo em ser ele o presidente do Banco Central e falar que o presidente do Banco Central tem que baixar os juros. Então hoje, o DXY, que mede o dólar em relação às 6 principais moedas do mundo, ele atingiu o menor nível desde março de 2022. E o nosso real teve a maior valorização desde setembro de 2024. Então o dólar está perdendo força e credibilidade em função do Trump desacreditar o Banco Central e essa política tributária dele que ninguém sabe se vai ser para o bem ou para o mal, se vai dar certo ou não. Então nós estamos tendo sorte.
com essa queda do dólar em nível global, porque isso facilita também para o Banco Central o controle da inflação, porque não tem inflação de commodities, pelo contrário, nós vimos que o IGPM, né, teve uma queda de 1,67%, em função de uma queda de 2,53% do índice de preços ao atacado, que é o índice composto ali pelo preço das commodities, dos insumos que produzem outras mercadorias. Então nós estamos num momento até bom para nós, em função do externo, mas o déficit fiscal e essa falta de opções para reverter esses déficits constantes, né, isso aí vai acabar batendo no dólar de novo. Então o governo tem que aproveitar essa janela que está sendo facilitada pelo mercado internacional, pelas trapalhadas aí do Trump, pelo que o Trump está fazendo, e fazer a parte dele, antes que a coisa piore de novo.